Hello guys, my name is Bruno Alves. Welcome to our first American English lesson. Nice to meet you. Nesta aula falaremos sobre as formas do verbo to be, positiva, negativa, interrogativa e contraída. Falaremos também sobre os pronomes possessivos e adjetivos possessivos. E terminaremos com um curto diálogo entre Jack e Bill, aprendendo como ter um primeiro contato em inglês. Ok? So, let's get started. Bem, primeiramente vamos falar do verbo to be, que é o verbo ser e estar em inglês. Ok? So, nós temos aqui affirmative, então a forma afirmativa do verbo to be. Full and short, então a forma completa, cheia, e a forma curta. Então temos I am, eu sou, eu estou. You are, você ou vocês, existe somente uma forma no inglês, são, estão. He is, ele é, ele está. She is, ela é, ela está. It is, o it é um pronome neutro, usado para coisas, animais, objetos, ok? Então não tem sexo definido. We are, nós somos, nós estamos. They are, eles são, eles estão. Lembrando que o they é o plural de he, she e it, tá bom? É o plural dos dois aqui. Os pronomes demonstrativos. This is, então este, esta é ou está. E o contrário de this é that, que é aquele, aquela, é ou está. Bem, então temos as formas contraídas. I am, I'm, lembrando de fechar a boca no final. I'm, por causa do som do M. You are, your, bem fechado mesmo. Como se fosse o R mineiro, vamos dizer assim, de porta, porteira, portão. Tá bom? Eu brinco que quem fala dessa maneira tem mais facilidade para aprender inglês. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, we're. Então você repete o we e acrescenta o we're. Ok? They are, their. Aqui já muda um pouquinho a pronúncia. They are, their. O this is, por causa da forma que não existe contração para ele. E o that is, that's. Ok? Bom, negativo, muito simples. The negative form. Na forma completa temos, basta acrescentar not. Então, I am, I'm not, you're not, he's not, she's not, it's not, we're not, they're not, this is not, that is not. E na forma curta, na forma contraída, existem duas maneiras de fazer. Você pode contrair no começo e acrescentar um not, que é a forma preferida dos americanos, ou você pode contrair depois, contrair o not com o verbo to be. Basta você tirar a letra N e acrescentar um apóstrofo e juntar tudo. Então, you aren't, a primeira forma aqui não tem, né? Então fica I am not, ou, igual eu falei, contrai só a primeira parte, I'm not. Na segunda temos you're not ou you aren't. Não pronuncio o E aqui, lembrando. You aren't. Faz o aren't, só que rápido. Aren't. He is not, he isn't, she is not, she isn't, it's not, it isn't, we aren't, we're not, they're not, they aren't, this is not, or this isn't, that's not, or that
isn't. Ok, e temos a forma negativa também. Perdão, a forma interrogativa. Que basta, no inglês não basta você simplesmente mudar a entonação. Você precisa de um verbo auxiliar. No caso do verbo to be, o verbo to be ele é um verbo que eles dizem defectivo. Ele é um verbo independente. Você não precisa de outro auxiliar para ele. Ele mesmo cumpre essa função. Então basta você inverter as posições aqui. Então, I am I? You are you? He is he? She is she? It is it? We are we? They are we? Are they? This is this? E that is that? E assim por diante. Veremos com alguns exercícios aqui como utilizar isso na prática. Bom, então vamos lá em cima. Temos aqui, primeiro, she, a blanket. Blanket é um espaço vazio aqui. A student. Então é ela, she. Então, she is a student. Já adiantando todos os tipos de ocupação, você vai usar o artigo aqui, a ou an, tá? Uma. Então, she is a student. Você não pode falar simplesmente she is student. Ela é estudante, igual nós fazemos no português, claro. Bem, so she is a student. We, então nós, então tem que ser are, we are. Então, we are students. E aqui não faz sentido você colocar o artigo porque está no plural. Então, aí não usa o artigo. We are students. I, só pode ser am. I am a worker. I'm a worker. Daria até para contrair. I'm a worker. Eu sou um trabalhador. John and Mary. Se é John and Mary, então é they. They are at home. Eles estão em casa. Nota como fala em casa. At home. You pode ser singular ou plural, mas a forma verbal vai ser sempre a mesma. Are. So, you are a teacher. Ok? You are a teacher. Você é um professor. Nota a pronúncia de T, com a ponta da língua nos dentes. T. E depois o ch, como em tchau. Teacher. Teacher. You are a teacher. Ok, number 6. You, mais uma vez, só pode ser are, pro verbo to be. So, you are in the classroom. You are in the classroom. Você está na sala de aula. In the classroom. Então aqui a gente fala na sala. O na é a soma de em a sala de aula. Então aqui você não tem essa junção. Você tem in de in e the de a, o, as, os. Classroom. Então, in the classroom. He só pode ser is. So he's a good worker. He's a good worker. Ele é um bom trabalhador. He's a good worker. Next, my family. My family in Mexico. Bom, família singular. Minha família é feliz, por exemplo. My family is happy. Nesse caso, minha família está no México. Então, my family is in Mexico. My family is in Mexico. Okay, number 9. It cold outside. Isso aqui é o que a maioria dos brasileiros erra, que a gente tem que prestar bastante atenção. Porque no português nós temos algo chamado sujeito oculto, ou quando se refere a um fenômeno da natureza, um sujeito inexistente. Porém, no inglês, como a conjugação é bem parecida, ou
quer dizer, o verbo to be muda, os outros praticamente não mudam nada. Você nunca pode deixar sem sujeito. O sujeito tem que estar sempre presente. Então, por exemplo, está frio lá fora, está quente, é o mundo pequeno, etc. Você sempre vai usar o it, que vai ser relativo ao que quer que seja tentando ser representado. Por exemplo, aqui está frio lá fora. O que está frio? O tempo. Então, uma coisa, então você usa it. So, a única maneira possível é it's cold outside. Ok? Como eu falei, o in dá noção de dentro. O contrário de in é out. Então, outside, lá fora. Está frio lá fora. Number 10. They is plural, right? É o plural aqui. Então, they are in the car. Mais uma vez, a noção de dentro. Eles estão dentro do carro, no carro. They are in the car. Ok? Agora, um novo exercício. Vamos passar essas frases para o negativo. Bem rapidinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, basta pausar o vídeo. Vamos lá. She is a student. She's not a student. Or she isn't a student. We are students. We are not students. We aren't students. I am a worker. I'm not a worker. Okay? John and Mary are at home. John and Mary, they are not at home. They aren't at home. You are a teacher. You're not a teacher. You aren't a teacher. You are in the classroom. You're not in the classroom. You aren't in the classroom. He's a good worker. He's not a good worker. He isn't a good worker. My family is in Mexico. My family isn't in Mexico. My family's not in Mexico. It is cold outside. It's not cold outside. It isn't cold outside. They are in the car. They're not in the car. They aren't in the car. A mesma coisa pode ser feito para um interrogativo. Is she a student? Are we students? Am I a worker? Are John and Mary at home? Are you a teacher? Are you in the classroom? Is he a good worker? Is my family in Mexico? Is it cold outside? Are they in the car? E assim por diante. Ok? Bem, a próxima parte que precisamos para entender esse diálogo que vamos trabalhar aqui, nice to meet you, são os pronomes. Então, nós já vimos os pronomes pessoais, the personal pronouns, ou subject pronouns, que são os pronomes pessoais, eu, tu, ele, ela, etc. Vamos ver agora os pronomes, os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos. Bem, então temos aqui, vamos colocar um exemplo, por exemplo, carro, car, ok? Então, my car, meu carro. E por que esse é um adjetivo possessivo? Porque, por definição, os adjetivos vêm sempre antes do substantivo, do noun. Noun é substantivo. Noun. Ok? Então, ele vem sempre antes. Então, essa é a definição. My car, meu carro. Your car, seu carro. Dele, então, his car, o carro dele. Her car, o carro dela. Note que o her e o his, eles vêm sempre antes do substantivo, sempre antes de carro. Dele, dela, de coisas, animais, objetos, você tem its. Então, its car. Ok? Vamos supor que seja um carro, o carro da empresa. Então, its car. Nosso, our car. Um outro detalhe importante. O nosso
aposto que vocês devem ter aprendido, não está errado falar our car. Mas na conversação diária, principalmente por ser rápido, é preferível você falar are, como are do verbo to be mesmo. Então, our car. Não que esteja errado você falar our car, mas dizer our car é muito mais rápido, então flui melhor a conversa. Your car, o carro deles, de vocês na verdade, e their car, carro deles. Ok? Mas o que acontece se o substantivo não estiver mais no final, não estiver depois do pronome, do possessivo? O que acontece? Então aí não teremos mais um adjetivo possessivo, teremos um pronome possessivo. Ok? Então vamos mudar a frase meu carro para o carro é meu. Então acrescentaremos um the aqui, the car. Então the car, aqui ficou faltando o verbo to be, né? Então the car is mine. The car is mine. O carro é meu. The car is mine. E o carro é seu. The car is yours. Igual a música I'm Yours, do Jason Mraz. Ok? Nota que a regra geral é só acrescentar um S. Só a primeira mesmo que é irregular. Então, mine. The car is yours. The car is his. Aqui não muda porque his já termina com S, então não faz sentido você acrescentar outro. The car is hers. O carro é dela. Aqui também termina com S, então não faz sentido mudar. The car is its. The car is ours. The car is yours again. E the car is theirs. Então essa é a diferença, tá bom? Se é um adjetivo, primeira coluna aqui. Se ele for um pronome, vier no final, ou depois de um verbo, igual está aqui, verbo to be, vocês vão usar os pronomes possessivos e não os adjetivos possessivos. Bem, agora sim estamos preparados para o diálogo. Primeiramente, first, vamos ouvir o diálogo. E eu vou, claro, dando a tradução, mas eu vou voltar explicando cada parte para vocês. Ok? So, let's get started. First lesson. Primeira lição. Nice to meet you. Prazer em conhecê-lo, conhecê-la. What's your name? Qual o seu nome? Jack. What's yours? Jack. Qual o seu? Bill. Bill. O nome da pessoa. Nice to meet you, Bill. Nice to meet you, Bill. Então, prazer em conhecê-lo, legal em conhecê-lo, Likewise. Bill. Likewise. Igualmente. Ok. Então, vamos pegar novamente uma caneta aqui. First lesson. Então, first lesson. Esse O-N aqui, ó, vai ser pronunciado como se fosse um A com tio. A caneta aqui não é muito boa para desenhar, então peço desculpa. Mas fica an e não on, lesson. Então fica lesson. First lesson. Ok. Primeira lição. Nice to meet you. Nota que o E aqui está até com uma coloração um pouco mais apagada porque ele não é pronunciado. Ok? Nice to meet you. Então, nice to meet you, a tradução livre seria prazer em conhecê-lo, conhecê-la. Mas literalmente significa nice, significa legal. O to meet aqui é encontrar, nice to meet. E aqui temos uma ligação também. Então, meet you. Então, nice to meet you literalmente seria legal te encontrar. Porque na cabeça do americano, e até devemos concordar,
você não conhece a pessoa no primeiro momento que você encontra com ela. Então, é uma coisa que vem com o tempo. Então, o primeiro contato é você encontra. Então, legal te encontrar. Ok? Vamos lá. Aqui in the dialogue we have what's your name? What's your name? Então, essa aqui é a nossa primeira WH question, né? São essas perguntas que começam com WH. WH questions. Então, what, nota que não é what, é o a, é um a um pouquinho para trás, tá? What's, e aqui essa contração é do verbo to be, então what's, tá contraído. What's your name? Então, qual o seu nome? Mais uma vez, o e no finalzinho aqui, ele não é pronunciado, ele funciona como se fosse um acento, tá? E mais pra frente eu explicarei isso com mais detalhes. Então, what's your name? Qual o seu nome? Detalhe, your name. Your name é o sujeito aqui. O que queremos saber. Então, existe a inversão do is. Então, se nós fôssemos responder, your name is. O seu nome é. Mas como é uma pergunta, o is vem antes. So, what's your name? Qual o seu nome? Jack. Jack. What's yours? Então, qual é o seu? Nota que nome já foi falado antes. Então, você não precisa falar qual é o seu nome de novo. Você fala só qual é o seu. E isso leva novamente para os nossos pronomes possessivos. Então, what's yours? Qual o seu? Se fosse qual dela, what's hers? Se fosse qual dele, what's his? Qual o nosso? What are ours? No caso, quais são os nossos nomes? E assim por diante. Bill. Aqui, uma ressalva, uma nota especial para o som do L. Não é igual ao nosso U de pastel. É um som mais gutural, ele vem do fundo da garganta. Você não toca os lábios, você só faz O, como em Brasil. Brasil, tá? Não é Brasil, é Brasil, para trás. So, what's your name? What's yours? Bill. Nice to meet you, Bill. Então, legal te encontrar, prazer em te conhecer, Bill. E o Bill responde likewise. Like, o E aqui não é pronunciado, porque é uma soma de duas palavras, likewise, que significa igualmente. Uma outra forma de responder seria nice to meet you. Repete-se o nice to meet you e acrescenta-se to. Então, uma outra forma seria nice to meet you too. Ok? Bem, então, uma pergunta que eu poderia fazer seria quais são os nomes deles, correto? So, what are, temos a double H question aqui, e é plural, então não pode ser what's, tem que ser what are, e o nome deles. Então, what are their names? What are their names? Formulamos aí perfeitamente uma pergunta. Resposta, praticamente toda a resposta está na pergunta, você basta inverter o verbo. Então, what are their names? Their names are Jack and Bill. What are their names? Their names are Jack and Bill. Ok? Vamos fazer alguns outros exercícios agora. Ok, now look at the pictures. Olhe para as fotos and answer the questions. So, what's his name? What's his name? Okay. So, his name is Neymar, right? His name is Neymar. What's his nickname? What does nickname mean? What is nickname? Nickname means apelido.
Qual é o apelido dele? Ok? Com os jogos da Copa aí você já deve imaginar qual que é o apelido dele. So his nickname is Kai Kai. Okay, so his nickname is Kai Kai. Here we have his girlfriend. Here we have his girlfriend. Aqui nós temos a namorada dele. What's her name? Her name is Bruna Marquezine. Her name is Bruna Marquezine. Okay, so her first name is Bruna and her last name is Marquezine. Primeiro nome Bruna, último nome Marquezine. And we have this couple, esse casal agora, se não estou enganado. What are their names? Então, quais são os nomes deles? Nota que o what are não dá para contrair, mas dá para você fazer esse T como se fosse um sonzinho de R. What are? What are? What are their names? Então, como eu falei, praticamente toda a resposta está na pergunta. Então, their names are Fátima and William. Their names are Fátima Bernardes and William Bonner. William Bonner. Okay, so that's the answer. Now we have a picture of mine, uma foto minha, que vocês poderiam me fazer essas perguntas. So, you can ask me, what's your name? So, my first name is Bruno and my last name is Alves. So, my name is Bruno Alves. Bruno, what's your mother's name? Well, my mother's name is Adriana. Her name is Adriana. Então eu posso responder o nome da minha mãe é ou o nome dela é Adriana. Esse apóstrofo S aqui é relativo à posse. Então o nome da minha mãe, você pode simplesmente colocar o possessor antes, que é o nome de quem? Da minha mãe, apóstrofo S mais a posse, ok? Então, por exemplo, o carro do Bruno, o possessor é Bruno, a posse é carro. Então, Bruno's car, ok? O sobrinho do meu pai, né? Seria my father's, meu pai é o possessor, porque o sobrinho é do meu pai. Então, my father's nephew, nephew é sobrinho. E assim por diante. Eu acho que com exemplos fica mais fácil de guardar, tá? Mas sempre possessor, apóstrofo S, posse. Ok, so my mother's name is Adriana, her name is Adriana. What's your father's name? What's your father's name? Qual o nome do seu pai? Ok? So, my father's name is Antônio. Or, o nome do meu pai é Antônio, ou o nome dele é Antônio. So, his name is Antônio. Alright? So, I think this is all for today, folks. Eu acho que isso é tudo por hoje. I'll see you next time. Eu verei vocês na próxima vez. Alright? So, take care and bye bye.